Eu nem sei direito por que estou escrevendo isso. Talvez seja só para botar para fora, para ver se contando para alguém o peso diminui um pouco. Faz muito tempo que aconteceu, mas tem noite que eu fecho os olhos e ainda estou lá, sentindo o cheiro de capim e de... outra coisa. Uma coisa errada. A vida na fazenda sempre teve um ritmo próprio. Acordar antes do sol, o café forte para esquentar o corpo, o dia inteiro na lida e a noite para descansar o couro. Era uma vida dura, mas era boa. Era simples. E eu tinha meu melhor amigo ali comigo, o Lisandro. A gente se conheceu, moleque. Crescemos juntos correndo por aquele pasto todo. Ele era mais quieto, sempre foi. Tinha um olhar fundo, meio distante, e um jeito meio amargo que ele não escondia direito quando falava dos outros. Mesmo assim, era meu amigo, um sujeito de confiança. A gente achava que conhecia cada palmo daquele lugar, cada grota, cada atalho, cada árvore. Mas a gente estava enganado. Tudo começou com o gado. Numa manhã de terça-feira, se não me engano, um dos peões encontrou uma novilha afastada do rebanho, perto da cerca que dava para o mato mais fechado. De longe parecia que ela só estava dormindo, mas de perto, a cena era outra. A barriga do bicho estava aberta, um corte que parecia feito com uma precisão que não era de animal. E no couro, na parte de cima do lombo, tinha uma marca. Eram 3 riscos fundos, paralelos, como se uma garra de 3 dedos tivesse sido pressionada ali com muita força. O mais estranho é que não tinha sinal de luta, nem rastro de onça, de nada. Só a novilha morta e aquele sinal esquisito. Foi um dia inteiro de conversa e teoria, mas ninguém chegou a lugar nenhum. Uma semana depois, mais 2 reses apareceram do mesmo jeito. Mesmo corte, mesma marca de 3 garras. Seu Vanderlei, o nosso capataz, um homem sério que já tinha visto de tudo nessa vida, andava de um lado para o outro com a testa franzida. Ele falava em onça parda, dizia que algum bicho grande e doente devia ter descido da serra. Mandou reforçar as cercas e organizou umas rondas noturnas. A gente até tentava acreditar, mas no fundo todo mundo sentia que não era isso. Uma onça estraçalha, ela come a caça. Aquilo era diferente. Parecia feito de caso pensado. A tranquilidade da fazenda tinha ido embora. O silêncio da noite, que antes era bom, agora pesava. Cada estalo de galho seco fazia a gente olhar por cima do ombro. O medo virou parte do nosso dia a dia. E foi aí que a coisa piorou de um jeito que ninguém imaginava. Um dos nossos, o Lurival, um sujeito falador que gostava de contar vantagem, sumiu. Ele tinha ido consertar um pedaço da cerca mais longe, num lugar que a gente quase não ia. Passou o dia, a noite chegou, e nada dele voltar. Na manhã seguinte, seu Vanderlei juntou uns 6 ou 7 de nós para procurar. Eu fui junto. A gente andou por horas gritando o nome dele, esperando uma resposta que não vinha. Foi o Lisandro que achou. Ele só levantou a mão em silêncio e apontou para uma moita de arbustos espinhentos. O corpo do Lurival estava lá. Eu não gosto nem de lembrar da imagem. Ele estava caído de bruços, e nas costas da camisa rasgada estava a marca, as 3 garras, fundas, cravadas na carne. Ver aquilo num animal já tinha sido ruim. Ver num companheiro de trabalho, num homem que horas antes estava rindo e tomando café com a gente, foi outra coisa. Minhas pernas ficaram bambas. Ninguém falou nada por um bom tempo. O que se podia dizer? Voltamos carregando o corpo dele e o clima na fazenda desabou de vez. A teoria da onça já não convencia mais ninguém. Começaram a falar em gente, vingança de alguma fazenda vizinha, alguma briga antiga. Aos poucos, um começou a desconfiar do outro. Foi nessa época que eu comecei a reparar no Lisandro. Ele ficou ainda mais calado, o que já era difícil, mas não era o silêncio de luto que todo mundo sentia. Era um silêncio diferente, um vazio. Às vezes eu pegava ele olhando para o nada, na direção do mato, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando perguntei se ele estava bem, ele só deu de ombros e disse que o Lurival não devia ter ido lá sozinho. O jeito frio que ele falou me deu um negócio ruim no estômago. As noites se arrastavam, a gente se revezava na vigília, em duplas ou trios, perto do galpão principal. Ninguém mais tinha coragem de ficar sozinho. A gente sentia o medo no corpo, o peito apertado, um gosto ruim na boca.
Numa dessas noites estávamos eu, o Lisandro e o seu Nogueira, o peão mais antigo da fazenda. A gente tinha acendido uma fogueira pequena, mais para espantar os pensamentos ruins do que o frio. Lisandro estava quieto como sempre, uma sombra na beirada da luz, afiando a lâmina do facão devagar, com um movimento repetitivo. O som do metal na pedra era a única coisa que quebrava o silêncio. Foi então que o seu Nogueira, que raramente falava mais que o necessário, pigarreou. Ele tirou do bolso a palha e o fumo, e com os dedos grossos manchados de fumo, enrolou um cigarro com uma calma que chegava a irritar. Ele acendeu, deu uma tragada longa e soltou a fumaça no ar escuro. Isso que anda por aí, a voz dele saiu rouca, arrastada. Não é bicho, nem é gente de outra fazenda. A gente ficou quieto esperando. O facão do Lisandro parou. Quando eu era rapaz, lá pras bandas de onde eu vim, teve uma coisa parecida. Começou no gado também. Depois levou gente. Diziam os antigos que era um corpo seco, um amaldiçoado. Alguém que foi tão ruim em vida, mas tão ruim que quando morreu nem o diabo quis. A própria terra sentia nojo e botava o corpo para fora da cova. E aí, a alma penada fica presa no cadáver, vagando por aí, seca de maldade, atacando o que vê pela frente só por ódio. Não caça para comer, caça para machucar, para deixar a marca da sua amargura. Senti um arrepio que não era de frio. Olhei de relance para o Lisandro. Ele tinha parado de afiar o facão e encarava o seu Nogueira. Mas eu não vi medo no rosto dele. Vi outra coisa. Um brilho rápido, um brilho de maldade no olhar que sumiu tão depressa quanto apareceu. Ele só deu um risinho baixo, quase um sopro, e voltou a passar a pedra na lâmina. A história do seu Nogueira deixou todo mundo quieto. Alguns riram de nervoso, outros se benzeram, mas ninguém duvidou de verdade. Fazia mais sentido do que qualquer onça doente. A gente estava lidando com uma coisa que não era coisa desse mundo. Na manhã seguinte, seu Vanderlei não falou em ronda, falou em caçada. Não era uma pergunta, era uma ordem. Ou a gente ia atrás daquela coisa, ou esperava ela vir buscar mais um de nós dentro de casa. Éramos uns 15 homens no total, reunidos no pátio enquanto o sol ainda estava nascendo. O arsenal era o que a gente tinha: espingardas de caça, algumas bem velhas, facões amolados, foices. Olhando para aquilo, para aquelas ferramentas de trabalho transformadas em armas, a gente ia caçar um fantasma com facão. Entramos no mato em fila com o seu Vanderlei na frente. O ar mudou na mesma hora. Ficou mais denso, úmido. O barulho dos nossos passos parecia alto demais, um barulho que não combinava com o lugar. Cada folha que caía, cada pássaro que cantava longe fazia a gente pular. O medo tinha deixado todo mundo com o pavio curto. Numa hora, um tatu passou correndo no meio do mato e um dos rapazes quase atirou. O seu Wanderlei teve que dar um grito para ele se acalmar. Eu tentava ficar perto do Lisandro, queria ver se ele agia diferente, se mostrava medo, qualquer coisa que provasse que ele era só mais um de nós, assustado como todo mundo. Mas ele estava normal, normal demais. Ele se movia pela mata com uma facilidade que eu, que cresci com ele, nunca tinha visto. Parecia que ele sabia exatamente onde pisar para não fazer barulho, como se desviar dos galhos antes mesmo de eles chegarem perto. "Você está bem?" Perguntei a ele, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Ele me olhou de lado e aquele brilho estranho estava lá de novo por um segundo. "Só quero que isso acabe logo", ele respondeu e seguiu em frente. Aquilo não me acalmou, pelo contrário. A resposta era certa demais, fria demais. A gente andou por horas, um cansaço pesado se instalando nos ombros, misturado com a tensão que não diminuía. Já estávamos quase pensando em voltar quando um dos homens da frente parou de repente. Ele apontou para uma folha larga na altura do peito. Havia uma única gota de sangue ali, escura, quase preta e ainda fresca. Não havia rastro no chão, nem sinal de luta, nada. Só aquela gota solitária, como se tivesse pingado do céu. Foi o Lisandro quem indicou o caminho. Ele mal olhou para o chão, ergueu o rosto, farejou o ar como um animal e apontou para uma direção específica, na direção de uma grota escura e cheia de pedras que a gente sempre evitava. "É para lá", ele disse com uma certeza que me deu um gelo por dentro. E sem esperar por ninguém,
Ele começou a andar. Ninguém questionou o Lisandro. O medo era tanto que qualquer certeza parecia melhor que a dúvida. A gente seguiu ele para dentro daquela grota, um rasgo de pedra na encosta do morro. O ar ali era gelado e tinha um cheiro forte no ar, um cheiro de bicho morto e de terra úmida, mas com algo mais, um fedor azedo que revirava o estômago. A entrada era um buraco escuro na rocha, uma pequena caverna. A gente hesitou. Ninguém queria entrar ali. Mas um som veio lá de dentro, um arrastar de alguma coisa pesada no chão de terra. Acendam as lanternas. A voz do seu Wanderlei foi um sussurro tenso. As luzes cortaram a escuridão. O lugar era maior por dentro do que parecia. E lá no fundo, num canto, vimos um amontoado de trapos sujos e ossos. Eram ossos de animais, mas no meio deles, eu reconheci a camisa xadrez do Lurival. Eu travei na hora. Foi então que uma sombra se moveu na escuridão com uma velocidade que não era humana. Não era um bicho de 4 patas. Era uma coisa alta, magra, que se apoiava em membros longos e finos. A pele parecia esticada sobre os ossos de um cinza sujo coberta de tufos de pelos escuros e grossos. Seu Wanderlei gritou alguma coisa que eu não entendi e o primeiro tiro de espingarda explodiu, o barulho fazendo o mundo inteiro tremer. A criatura soltou um guincho, um som agudo, rasgado, que misturava raiva e dor de um jeito que fez o cabelo da nuca levantar. Ela se projetou contra a parede da caverna, fincando as garras na rocha para escalar, movendo-se como uma aranha, mas outro tiro a atingiu em cheio. Ela despencou no chão, se contorcendo. A gente se aproximou devagar, um círculo de homens assustados em volta daquela coisa que se debatia no chão. E então, a coisa mais horrível que eu já vi na vida começou a acontecer. O corpo dela começou a estalar. Era um som úmido de ossos quebrando e se realinhando por baixo da pele. Os membros longos foram encolhendo, se dobrando em ângulos impossíveis. A pele cinzenta parecia se retrair e os pelos escuros sumiam como se fossem sugados para dentro. A coisa toda se encolhia, tremendo, num espasmo violento, soltando um gemido baixo e contínuo, um lamento de pura agonia. Quando a tremedeira diminuiu, as lanternas focaram no que tinha sobrado no chão. Não era mais a criatura. Era um homem, caído de lado, sangrando, com o rosto sujo de terra e desfigurado pela dor. Era o meu amigo, era o Lisandro. O silêncio dentro daquela caverna era a coisa mais pesada que eu já senti. Era quebrado só pelo gotejar da água em algum lugar na escuridão e pelos gemidos baixos do Lisandro. Um som que já não era de bicho nem de gente. Era só dor. Todos nós ficamos parados, as luzes das lanternas tremendo em nossas mãos, iluminando aquela cena de pesadelo. Aquele era o nosso monstro. Um de nós. Eu queria gritar, queria correr, queria dizer que tinha que ter outro jeito, mas a minha garganta estava fechada, meu corpo não me obedecia. Eu só conseguia olhar para o que tinha sido meu melhor amigo, se contorcendo no chão de terra. Vi o seu Wanderlei erguer a espingarda. O rosto dele não mostrava sentimento nenhum, mas as mãos tremiam. Ele olhou para cada um de nós, um por um, e ninguém desviou o olhar. Naquele momento, sem que uma única palavra fosse dita, um trato foi feito ali, sem ninguém abrir a boca. A verdade morreria ali. Ele fechou os olhos por um instante. E então o estrondo do tiro ecoou pela caverna, um som surdo, final. O corpo do Lisandro deu um último solavanco e ficou quieto. Ninguém se moveu. O cheiro de pólvora se misturou ao fedor do lugar e o silêncio que veio depois foi a nossa condenação. Junto com Lisandro, uma parte de cada um de nós morreu também. Não houve reza, não houve despedida. Com as mãos e com as lâminas dos facões, cavamos um buraco ali mesmo, no chão da caverna. Enterramos ele, ou o que quer que ele tivesse se tornado, sob um monte de pedras soltas. Apagamos nossos rastros o melhor que pudemos e saímos daquela grota sem olhar para trás. Voltamos para a sede da fazenda com o sol raiando, parecendo um bando de fantasmas. Seu Wanderlei anunciou que a gente tinha encontrado e matado um bicho estranho, grande, e que o perigo tinha acabado. Ninguém fez perguntas. Acho que ninguém queria saber as respostas. A vida na fazenda continuou, mas a alegria nunca mais voltou. O gado engordou, a colheita veio
Mas o riso ficou mais raro, as conversas mais curtas. Nós, os homens que estávamos na caverna, nunca mais tocamos no assunto. Mas o segredo estava lá, nos nossos olhares, na nossa desconfiança. Como você pode confiar em alguém, de verdade, depois de ver do que uma pessoa é capaz? Eu não aguentei ficar. Alguns meses depois, juntei minhas poucas coisas e fui embora. Rodei por aí, arrumei outros trabalhos, mas nunca mais achei meu lugar. Até hoje, quase 20 anos depois, eu ainda tenho pesadelos. Não com a criatura, não com o monstro de pele cinza. Eu sonho com o rosto do meu amigo, torcido de dor. O mal de verdade não é o bicho do mato, é a maldade que pode nascer dentro de uma pessoa. E o pior de tudo é ser um dos poucos que sabe disso e ter que carregar o segredo do que foi preciso fazer para enterrá-la. Meu nome é Eloy. Tudo começou, ou melhor, tudo desandou, há uns 2 anos. Eu tinha 17. Meus pais faleceram num acidente de carro numa daquelas estradas de mão dupla que cortam o interior. Uma batida feia numa madrugada com neblina. De uma hora para outra, meu chão sumiu. Fui morar com a minha avó, a Cíntia, numa casa antiga, num bairro residencial mais afastado do centro. Era um sobrado simples, igual a todos os outros da rua, com um portão baixo de ferro e um pequeno jardim que ela cuidava com uma dedicação enorme. A casa dela era silenciosa. Um tipo de silêncio que pesa, sabe? Que parece preencher todos os espaços. Eu passava a maior parte do tempo trancado no quarto, que antes era um quartinho de costura. O cheiro de guardado e de óleo de máquina nunca saía de verdade. Acho que no fundo eu já me sentia meio fantasma antes mesmo de tudo começar. Na escola nova, um colégio estadual enorme, um prédio velho e com corredores que pareciam não ter fim, eu era só mais um. Andava pelos pátios e ninguém me notava. Era como se eu não ocupasse espaço. E para ser sincero, eu não fazia nenhuma questão de mudar isso. A dor da perda tinha me deixado indiferente a tudo, oco. A verdade, e é difícil admitir isso em voz alta, é que a ideia de simplesmente apagar não me parecia a pior coisa do mundo naquela época. Não era um plano, não era um desejo ativo, era mais como uma curiosidade estranha. Um pensamento que passava pela minha cabeça tarde da noite, quando o único som no quarto era o zumbido de um pernilongo. Eu olhava para o teto e me perguntava se, para quem já perdeu tudo, o fim seria mesmo um final ou só uma continuação do vazio. Era essa a armadilha. Eu não sabia, mas meu próprio desespero estava chamando a atenção de alguma outra coisa no escuro. O primeiro sinal de que algo estava errado de verdade aconteceu na escola. Foi sutil, uma coisinha de nada que eu tentei ignorar o máximo que eu podia. Eu estava andando por um dos corredores do 2º andar, um corredor que estava sempre meio vazio porque só dava para as salas do 3º ano e um laboratório de química que quase nunca usavam. Passei pela porta de uma das salas vazias e ouvi claramente o som de uma carteira sendo arrastada no piso. Um barulho seco de madeira arranhando o concreto. Parei na mesma hora. O som tinha vindo de dentro da sala. Espiei pela janelinha de vidro da porta. Não tinha ninguém. A sala estava na penumbra, com as carteiras alinhadas e imóveis. Pensei que pudesse ser o vento ou só o prédio antigo estalando como prédios velhos fazem. Dei de ombros e segui meu caminho, mas com aquela pulga atrás da orelha. Depois disso, as coisas começaram a ficar mais frequentes. Uma sensação de frio repentino, como se alguém abrisse a porta de um freezer do meu lado, mesmo em corredores lotados de gente no calor da tarde. Ninguém mais parecia sentir. Eu via os outros alunos conversando, rindo, empurrando uns aos outros, e eu era o único que se encolhia por um instante com aquele frio que parecia não vir de lugar nenhum. A pior parte era a sensação de ser observado. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando e se vira para procurar? Acontecia o tempo todo, na biblioteca, no pátio durante o intervalo. Eu sentia um peso na minha nuca, uma pressão. Meus olhos varriam o lugar procurando, mas nunca havia ninguém me encarando. Era só a mesma multidão de sempre. Comecei a achar que eu estava mesmo ficando maluco,
que o luto e o estresse estavam finalmente cobrando o seu preço, me fazendo ver e sentir coisas. Era mais fácil acreditar nisso do que na outra possibilidade. A gota d'água, o momento em que a minha desculpa de estar ficando louco acabou na hora, veio numa terça-feira. Eu precisei ficar até mais tarde na escola para terminar um trabalho de história que valia metade da nota do bimestre. Fui ficando, e quando vi já não tinha quase ninguém nos corredores. O sol já tinha se posto e a luz que entrava pelas janelas altas era aquela luz de fim de tarde que deixava todos os cantos mais escuros. Eu estava na sala do segundo B no primeiro andar. Estava tão focado em terminar de escrever que mal notei o silêncio se aprofundando lá fora. Mas aí, o ar começou a mudar. Ficou pesado, denso. Aquele mesmo frio que eu já tinha sentido antes voltou. Só que dessa vez ele parecia ter se instalado na sala inteira, vindo de lugar nenhum. Levantei a cabeça, meio grogue pelo cansaço, e olhei na direção da lousa. E foi aí que eu vi. Não sei como descrever direito. No canto da sala, perto do teto, havia uma forma, uma silhueta escura, com o contorno de uma pessoa, de um garoto talvez. Estava flutuando, a uns 2 palmos do teto, balançando de leve, muito de leve, para frente e para trás, como se estivesse pendurada por uma corda que não existia. Não tinha rosto, não tinha detalhes, era só uma mancha de escuridão, mais escura que o resto do cômodo. Minha caneta caiu da minha mão, fez um barulhinho de plástico batendo no chão, que fez um barulho enorme no silêncio. Meu corpo inteiro travou. O ar não entrava nos meus pulmões, por mais que eu tentasse puxar. Fiquei ali olhando, incapaz de me mexer ou de gritar, com os olhos fixos naquela coisa que balançava suavemente, num movimento mudo e constante. Não sei quanto tempo durou, segundos, 1 minuto. De repente, minhas pernas destravaram sozinhas. Eu não pensei em pegar minha mochila, meus livros, nada. Só me joguei para trás. A cadeira tombou com um estrondo e eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, tropeçando nas minhas próprias pernas, com o meu coração batendo tão forte que eu escutava o som nos meus ouvidos. Disparei pelo corredor vazio, desci as escadas de 2 em 2 degraus e só parei quando atravessei o portão da escola e cheguei na calçada, ofegante, com o peito queimando. Eu não olhei para trás uma única vez. Eu nem sei como cheguei em casa. Corri pelas ruas do bairro sem parar, as luzes dos postes passando como borrões. Quando enfiei a chave no portão, minhas mãos tremiam tanto que errei o buraco da fechadura umas 3 vezes. Entrei em casa batendo a porta, suado, com a respiração rasgando a garganta. Minha avó estava na sala assistindo a novela. Ela se virou no sofá e a expressão dela mudou na hora. Ela não pareceu assustada, mas séria, de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela me olhou de cima a baixo, viu meu estado e desligou a televisão no botão. "O que foi que você viu?" A voz dela saiu baixa, firme. Não era uma pergunta de quem duvida, era de quem já esperava pela resposta. Eu não conseguia formar frases direito, as palavras saíam quebradas. "Na escola, vó, tinha um negócio no teto, um vulto." Ela não me interrompeu. Apenas me guiou até a cozinha, me fez sentar numa cadeira e me deu um copo d'água com açúcar. Esperou minhas mãos pararem de tremer. "Fica aqui, não sai daqui." Vó Cíntia sumiu por um instante e voltou com um ovo branco numa mão e um raminho de folhas escuras e muito cheirosas na outra. Reconheci a arruda. Ela se aproximou de mim e, com uma tranquilidade que me assustou um pouco, começou a passar o ovo pelo meu corpo. Da cabeça aos pés, devagar, fazendo o sinal da cruz na minha testa, no meu peito, nas minhas costas. Enquanto fazia isso, ela sussurrava coisas. Eram rezas, eu acho, mas misturadas com palavras que eu não entendia. Um murmúrio constante e rápido. Depois ela pegou um copo, encheu de água e quebrou o ovo ali dentro. A gema caiu e ficou esquisita, com umas manchas brancas e uns fios que pareciam teias de aranha. Ela olhou aquilo por um bom tempo, com a testa franzida. "Foi susto grande", ela disse, finalmente mostrando meu copo. "Mal olhado de gente ou de coisa ruim. Sua alma quase se desprendeu. Por isso o desespero." Ela jogou a água do copo na pia e depois veio com os ramos de arruda, passando em mim como se estivesse me varrendo, tirando uma poeira invisível. O cheiro forte da planta encheu a cozinha.
Pela primeira vez naquela noite, eu senti meus músculos relaxarem. Aquele pânico que estava no meu peito começou a diminuir, substituído por um cansaço imenso. Eu estava protegido, ou pelo menos era o que eu queria desesperadamente acreditar. A proteção da minha avó funcionou por uns dias. Eu dormi a primeira noite inteira desde o acidente dos meus pais. Na escola, eu andava pelos corredores me sentindo mais leve, como se um peso tivesse saído das minhas costas. O frio não voltava, a sensação de ser vigiado tinha sumido. Comecei a pensar que tinha acabado, que a reza forte da avó Cíntia tinha resolvido o problema. Mas aquela paz era frágil. E não demorou muito para acabar. Não voltou com vultos ou sons, voltou por dentro, começou com os sonhos. Toda noite, o mesmo pesadelo. Eu estava no corredor escuro da escola, mas as paredes pareciam se esticar infinitas. E no final do corredor eu via um garoto. O vulto que eu vi na sala, mas agora ele tinha uma forma mais nítida. Usava o mesmo uniforme que eu. O rosto dele era um borrão, mas dava para sentir a tristeza que vinha dali. E ele só ficava lá, parado, me olhando. Ele não fazia nada, não chegava perto. Mas no sonho, eu sentia o que ele sentia. Uma solidão tão pesada, um desespero tão profundo que parecia entrar no meu próprio peito. No final do sonho, ele sempre estendia a mão na minha direção. Não era para me atacar, era um convite. Pior que os sonhos eram os pensamentos durante o dia. Aquelas ideias antigas de desistir, de apagar, voltaram com uma força que me assustou. Só que agora, elas não pareciam vir só de mim. Era como um eco na minha cabeça, um sussurro que soava quase como a minha própria voz, dizendo que não tinha problema, que o descanso estava perto, que a dor ia passar se eu só tivesse a coragem de dar o último passo. Dizia que eu não estaria sozinho. Numa noite acordei de mais um pesadelo, suando frio, e não aguentei mais. Fui até o quarto da minha avó. Contei tudo, dos sonhos até os sussurros na minha cabeça. Ela me ouviu em silêncio, o rosto envelhecido dela ficando cada vez mais sério e carregado de uma preocupação que eu não tinha visto antes. Ah, meu filho. Ela suspirou, e ela parecia carregar um peso enorme nas costas. Rezar para espantar é uma coisa. A alma dele está agarrada em você. Ele viu a sua dor e se reconheceu nela. Ele não quer mais ficar sozinho. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Conversar com a alma de quem se foi por conta própria é outra coisa. É perigoso. Não se mexe com isso à toa. Mas não temos escolha. Precisamos voltar lá e ouvir o que ele quer. Precisamos fazer ele entender que o seu caminho não é o dele. E foi assim que numa sexta-feira à noite nós dois voltamos para a escola. Vó Cíntia conhecia o vigia noturno, um senhor que frequentava a mesma igreja que ela. Com uma conversa quieta no portão, ele nos deixou entrar com a condição de sermos rápidos e não acendermos muitas luzes. Andar por aqueles corredores escuros, só com a luz fraca da lanterna do meu celular, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada estalo do prédio parecia um grito. Fomos direto para a sala do segundo B. O ar ali dentro estava parado e gelado, exatamente como da outra vez. Vó Cíntia não perdeu tempo. Tirou da bolsa um punhado de sal grosso e desenhou um círculo grande no chão, no meio da sala. Acendeu uma vela branca no centro e me mandou sentar dentro do círculo. Aconteça o que acontecer, Eloy, ela disse, me olhando nos olhos, e o jeito que ela falou não deixava espaço para dúvida. Você não sai de dentro desse círculo e não fala com ele, só eu falo. Entendeu? Eu só consegui concordar com a cabeça. Ela se sentou numa cadeira do lado de fora do círculo, de frente para mim. Fechou os olhos, respirou fundo umas 3 vezes e seu corpo relaxou completamente. Mas seus dedos se agarraram com força aos braços da cadeira. A cabeça pendeu um pouco para o lado. O silêncio na sala era total. Então, ela inspirou de novo, um puxar de ar longo e trêmulo, e um calafrio visível percorreu seus braços. Quando abriu a boca, a voz que saiu não era a dela. Era mais jovem, mais fina, e estava quebrada por um choro contido. Meu nome é Décio. Senti um arrepio horrível, uma onda que travou meus músculos. Era a voz de um garoto. Eu não aguentei mais.
A voz continuou saindo da boca da minha avó, mas vindo de outro lugar, de outro tempo. As risadas. Eles rasgaram meus desenhos. Me trancaram no banheiro. Todo dia, todo santo dia. Eu só queria que parasse. Eu fiz aqui, nesse mesmo lugar. A voz falhou, tomada por um soluço que parecia rasgar a garganta dela. Eu não queria ir embora sozinho. E eu vi você. Eu senti você. Sua tristeza é igual à minha. Você também quer que tudo pare, não quer? A cabeça da minha avó se ergueu. E mesmo com os olhos fechados, eu senti que ela estava me encarando. A voz ficou mais íntima, um sussurro desesperado. A gente podia ficar juntos, aqui, em paz. Ninguém mais ia incomodar a gente. Aquele sussurro, aquela promessa de paz na escuridão foi a coisa mais tentadora que eu já ouvi na vida. Por um segundo, uma parte de mim quis dizer que sim. Mas, de repente, a voz da minha avó cortou o ar. Não mais como um eco distante, mas presente e dominante. Décio! A voz dela soou por cima da outra, muito firme. Escute a minha voz. O sofrimento dele não te pertence. Ele tem uma vida inteira para viver. E você merece encontrar a sua paz. A luz. Não é aqui no escuro que você vai achar descanso. Ela se virou na minha direção. E você, Eloy, seja forte, meu neto. Essa vida é sua. É um presente. Não entregue ela para a tristeza. Naquele momento, ela começou a rezar de novo. Não eram mais os sussurros de antes. Eram orações de passagem. Palavras que falavam de caminhos, de perdão e de libertação. Ela pedia aos anjos, aos guias, a quem quer que estivesse ouvindo, para que mostrassem ao espírito de Décio a direção da luz, o caminho de volta para casa. A cada palavra que ela dizia, o frio na sala diminuía. O ar, antes pesado e difícil de respirar, começou a ficar mais leve. Eu senti uma pressão no meu peito se dissolver, como um nó que finalmente se soltou. A voz que saía da minha avó foi perdendo a angústia, ficando mais suave, até se tornar um último suspiro, um sopro de ar que pareceu levar toda a energia do corpo dela. E então, silêncio. Vó Cíntia pendeu para a frente, ofegante, e seus olhos se abriram de repente. Ela parecia exausta, como se tivesse envelhecido muito naquele pouco tempo. Estava pálida, mas me deu um sorriso pequeno e cansado. Acabou, ela disse a voz fraca. Ele se foi, e eu senti que era verdade. O peso tinha sumido, não só o da presença dele, mas o meu também. Saímos da escola naquele silêncio da madrugada, e pela primeira vez, a escuridão não me pareceu ameaçadora. Parecia apenas quieta. Os meses seguintes foram de uma calmaria que eu não conhecia. A apatia foi embora, a tristeza do luto diminuiu, ficou mais fácil de carregar. Eu e minha avó nos tornamos mais próximos do que nunca. Voltei a sentir o gosto da comida, a prestar atenção nas aulas, a conversar com um ou dois colegas. A vida, aos poucos, estava voltando a ter cor. Eu pensei que tinha me curado. Mas a verdade é que quando uma porta dessa se abre, ela nunca mais fecha direito. Eu me curei da dor que me ligava ao Décio. Mas a experiência me deixou uma cicatriz. Uma sensibilidade que eu não tinha antes. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está em silêncio, eu escuto um sussurro no corredor que o vento não explica. Vejo um vulto passar rápido pela fresta da porta. Uma sombra que não tem dono. Não é ele. Eu sei que não é. É outra coisa. São outras coisas. Eu não sinto mais aquele pânico esmagador, mas sinto um arrepio constante. Uma consciência de que não estamos sozinhos. Nunca estamos. Eu ajudei uma alma a encontrar a paz, mas no processo, perdi para sempre a tranquilidade de quem não sabe que o mundo dos mortos está aqui, bem do nosso lado, apenas esperando alguém vulnerável o suficiente para enxergá-lo. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em nada fora do normal. A vida toda me ensinaram que para tudo existe uma explicação, um motivo lógico, e eu levei isso comigo quando comecei a trabalhar. Tinha uns 20 e poucos anos, recém-formado como técnico de enfermagem,
E meu primeiro emprego foi justamente na ala de cuidados paliativos de um hospital filantrópico. Era um prédio antigo, daqueles enormes, com corredores que pareciam não ter fim e um cheiro constante de produto de limpeza tentando disfarçar o que todo mundo sabia que estava ali. Meu trabalho era, na maior parte do tempo, uma rotina silenciosa. Aferir pressão, trocar um soro, ajudar com a higiene, conversar com as famílias. O silêncio ali era diferente. Não era de paz. Era um silêncio pesado, uma espécie de sala de espera para a morte. E para ser sincero, nos primeiros meses, eu achava que estava lidando bem com isso. Criei uma casca, sabe? Encarava a morte como o que ela é. O fim de um processo biológico. Um evento triste, claro, mas natural. Sem mistério. Eu me orgulhava de ser assim, de conseguir manter a cabeça no lugar enquanto ao redor as emoções estavam sempre no limite. As famílias choravam, os pacientes às vezes se desesperavam e eu estava lá, firme, fazendo o que precisava ser feito. Pensava que essa postura profissional, quase fria, era a única forma de sobreviver naquele ambiente sem enlouquecer. Eu nem imaginava que não são as paredes de um hospital que guardam as coisas mais estranhas, mas sim o que acontece dentro da cabeça das pessoas, bem na fronteira entre a vida e o que vem depois. Tudo começou a mudar por causa de uma senhora. Uma senhora e algo que até hoje eu não sei dar um nome. O quarto em questão era o 107. A paciente era a dona Aurora, uma senhora já com seus 90 e tantos anos, tão frágil que quase desaparecia no meio dos lençóis brancos. Quem a acompanhava dia e noite eram suas duas filhas, Luzia e Regina. As duas já eram senhoras também, e dava para ver no rosto delas o cansaço de dias de vigília. Elas se revezavam numa poltrona desconfortável ao lado da cama, cercadas por copos d'água pela metade e revistas de palavras cruzadas que nunca eram preenchidas. Em uma das minhas rondas noturnas, passei pela porta entreaberta do quarto. Eu ia só dar uma olhada, perguntar se precisavam de algo, quando vi uma das filhas, a Luzia, se levantar de repente. Ela começou a abanar as mãos no ar perto da janela, com uma expressão de pura irritação. Pensei que talvez fosse um mosquito. O calor daquela época do ano trazia muitos. Me aproximei mais. "Está tudo bem por aqui?" Perguntei da porta com a voz baixa para não acordar a dona Aurora. Luzia se virou para mim, o rosto vermelho de esforço e cansaço. Ela forçou um sorriso. "Ah, não é nada, filho, obrigada. É só uma mariposa que entrou. Sabe como é, daquelas bem escuras, grandes. Não sei por onde entrou e a teimosa não quer sair." Achei estranho porque a janela tinha tela, mas para acalmá-la entrei no quarto. "Deixa eu ajudar a senhora com isso." Fui até a janela e olhei por toda parte. Atrás da cortina, nos cantos do teto, perto do abajur. Não havia nada, nenhum inseto. A outra filha, Regina, que estava quieta até então, balançou a cabeça e falou, quase num sussurro, "Ela é teimosa." Eu sorri meio sem graça e disse que a mariposa provavelmente já tinha saído, mas quando olhei para a cama, vi que os olhos da dona Aurora estavam abertos. E ela olhava fixamente para o mesmo canto vazio que a filha apontava. Por um instante o quarto ficou em silêncio de novo. Um silêncio que foi quebrado pela voz de dona Aurora. Não era a voz fraca e arrastada que eu estava acostumado a ouvir. Era firme, clara, como se ela estivesse conversando com alguém sentado bem ali na frente dela. Ela olhava para o canto vazio perto da janela. "Não precisa se esconder, eles nunca foram de acreditar." As filhas se entreolharam e os ombros de Luzia caíram como se ela tivesse desistido de tudo. Regina levou a mão à boca e começou a chorar baixinho, um choro contido, de quem já não tem mais forças. "Ela está delirando de novo." Regina sussurrou para mim mais como uma justificativa para si mesma do que para mim. Mas não parecia delírio. Eu já tinha visto muitos pacientes em delírio. Eles ficam confusos, agitados, as frases não têm conexão. Dona Aurora estava perfeitamente calma e lúcida, lúcida até demais. "Você se lembra daquela viagem?" Ela continuou. Um sorriso apareceu no rosto fino dela. "Para pagar a promessa da Regina, quando ela era pequena e ficou doente. Um sol para cada um, o ar cheio de poeira da estrada de terra.
Eu estava tão cansada, mas você veio comigo. Pousou no meu ombro e ficou ali o caminho inteiro. Me fez companhia. Eu fiquei parado no meio do quarto. Meu treinamento, meu instinto profissional, tudo me dizia para sair dali, registrar o episódio como delírio e seguir a ronda. Mas eu não conseguia me mover. Eu olhava para os olhos dela que brilhavam com a lembrança e depois para o canto vazio. Não havia nada lá, nada. Mas a convicção na voz dela era tão forte, tão real, que por um instante eu quase esperei uma resposta. As filhas choravam abertamente agora. Para elas, a mãe estava perdida em memórias, conversando com uma invenção da própria cabeça. Mas para mim, parecia outra coisa. Parecia uma despedida. Ela riu um som baixo e rouco. E na chácara do meu pai, as jabuticabeiras carregadas. Você sempre sabia qual era a mais doce. Subia no tronco escuro e ficava me esperando. Minha amiga, sempre foi minha amiga. A palavra amiga ficou martelando no silêncio do quarto. Ela não estava falando de uma pessoa. Ela descrevia os movimentos, o jeito de pousar no ombro, de subir no tronco, como um inseto, como uma mariposa, a mesma que Luzia jurou estar espantando minutos antes. Eu senti um arrepio estranho, um gelado que não era do ar-condicionado. Era a certeza de que eu estava testemunhando algo que não deveria, algo que nenhuma faculdade ou livro de medicina poderia explicar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, apenas com um sorriso no rosto. Eu finalmente consegui recuar, saí do quarto sem fazer barulho e fechei a porta devagar. Minhas mãos tremiam um pouco. A imagem daquela senhora conversando com o nada com tanto carinho e intimidade não saía da minha cabeça. 2 horas depois, o alarme do monitor de Dona Aurora soou no posto de enfermagem. Um som contínuo, sem urgência, que indicava o fim. Quando cheguei ao quarto 107, as filhas já estavam de pé ao lado da cama de mãos dadas. Dona Aurora tinha morrido. O rosto dela estava sereno, quase como se o sorriso da conversa anterior tivesse ficado ali, congelado. Fiz os procedimentos que a minha função exigia. A papelada, as notificações, tudo no automático, enquanto minha cabeça repassava a cena da conversa com a amiga. Com a morte dela, o episódio deveria ter se encerrado. Um caso clínico curioso, um delírio diferente no fim da vida. Era o que eu repetia para mim mesmo. Mas não foi assim. Eu não conseguia tirar da cabeça aquela sensação de ter visto algo proibido. Nos dias seguintes, o hospital pareceu diferente. Os corredores que antes eram apenas longos, agora pareciam ameaçadores. Eu me pegava olhando 2 vezes para sombras nos cantos, para qualquer movimento rápido no canto do olho. Na minha cabeça eu sabia que era sugestão, o estresse do trabalho falando mais alto. Mas o sentimento era outro. Era uma expectativa, quase uma certeza de que eu veria algo. E eu vi, ou acho que vi. Umas 2 noites depois eu estava fazendo a ronda e precisei passar pelo corredor do quarto 107. O quarto estava vazio, claro. A porta estava encostada e a equipe de limpeza já o tinha deixado impecável, pronto para o próximo paciente. Por uma curiosidade doentia, eu parei e espiei pela fresta. A cama vazia, o quarto iluminado só pela luz fraca que entrava da janela. E foi na janela que eu vi. Do lado de fora, pressionada contra o vidro, havia uma forma escura, grande, com o contorno irregular de asas. Uma mariposa. Ela batia no vidro, mas sem fazer barulho algum. Um movimento ritmado, desesperado ou insistente, não sei dizer. Senti um arrepio na nuca. Fiquei ali olhando, incapaz de me mexer ou de chamar alguém. Quem acreditaria? O técnico de enfermagem vendo a assombração. Um colega passou atrás de mim. A sola do sapato fez um barulho no piso e eu me virei por instinto. Foi 1 segundo. Quando olhei de volta para a janela, não havia mais nada. A partir daquela noite, o meu trabalho ficou insuportável. Cada turno era uma contagem regressiva para ir embora. Eu evitava passar pelo corredor do quarto 107. Fazia um desvio mais longo se fosse preciso. Comecei a ter dificuldade para dormir. Fechava os olhos e a imagem daquela forma escura batendo no vidro vinha na minha mente. Eu tentava me convencer de que era o cansaço,
que minha cabeça estava exausta e criando coisas, mas a clareza da imagem, tanto da conversa de Dona Aurora quanto da mariposa na janela, era forte demais para ser só imaginação. Foi numa tarde de folga em casa, enquanto eu olhava para o nada na parede da sala, que uma memória antiga veio com tudo. Uma lembrança que estava enterrada tão fundo que eu nem sabia que existia. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos na casa da minha avó. Era uma casa simples com um quintal grande. Uma mariposa preta, enorme, entrou na cozinha. Eu, moleque, peguei um chinelo para matar o bicho. Minha avó arrancou o chinelo da minha mão com uma agilidade que eu não lembrava que ela tinha. O rosto dela estava sério, quase assustado. "Não se mata, menino", ela disse com a voz firme. "Nunca se mata uma bruxa. Só se põe para fora com cuidado. Ela vem deixar um recado. Não veio para brigar." Bruxa era como minha avó chamava. Ela pegou um pano de prato e, com uma delicadeza que contrastava com o medo em seus olhos, foi guiando a mariposa para a porta dos fundos até ela sair. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. É bruxa, recado. Foi o gatilho. Na mesma hora, sentei na frente do computador. Meus dedos tremiam um pouco enquanto eu digitava na busca: significado mariposa preta. Os resultados foram aparecendo um a um, e cada link que eu abria me revirava o estômago. Em muitos lugares a associação era a mesma. A mariposa negra não era só um mau agouro. Era uma guia, uma companheira de viagem das almas. Um espírito que vinha buscar quem estava partindo, a amiga de Dona Aurora. Aquilo mudou tudo. Não era mais uma coincidência, um delírio ou uma superstição boba da minha avó. As coisas se encaixaram de um jeito horrível, lógico dentro da sua própria loucura. A conversa da senhora não era com o vazio, a aparição na janela não era um delírio meu. Era a guia, a amiga, talvez esperando que o quarto ficasse vago. Talvez ela não estivesse mais esperando para levar alguém. Talvez, ao ser vista por mim, um estranho no ritual, ela tivesse encontrado um novo interesse. Uma nova companhia para assombrar antes de guiar. Eu não aguentei ficar naquele hospital, pedi demissão um mês depois. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha encontrado uma oportunidade melhor. A verdade é que eu não suportava mais o silêncio dos corredores à noite, a luz pálida das lâmpadas, a sensação constante de estar sendo observado. Mudei para uma clínica de bairro, com horário diurno, barulho de gente, de trânsito. A vida normal, barulhenta e caótica, era o meu refúgio. Aos poucos a lembrança começou a aparecer com o que deveria ter sido desde o início. Um pesadelo, um episódio de estresse agudo, uma alucinação causada por noites mal dormidas e o peso emocional do trabalho. Eu estava quase convencido disso. Quase. Até ontem à noite, eu cheguei em casa cansado como sempre. Tomei um banho, fiz um lanche. Tudo normal. Fui ao banheiro para escovar os dentes antes de dormir. Fiquei me olhando no espelho por um instante, vendo o meu próprio rosto, mais velho e mais abatido do que eu me lembrava. E foi quando eu vi. Não foi de relance, não foi uma sombra no canto do olho. Estava lá, nítido, no meu reflexo. Pousada no ombro da minha imagem no espelho, estava a mariposa. Enorme, as asas de um preto aveludado, as antenas se movendo lentamente. Eu travei, fiquei sem ar, olhei por cima do meu ombro real. O banheiro estava vazio, não havia nada ali comigo. Voltei o olhar para o espelho e ela continuava lá, agarrada ao meu reflexo, olhando para mim de dentro do vidro. Naquele momento eu entendi tudo, com uma clareza que me apavorou. A amiga de Dona Aurora, a bruxa da minha avó. Ela não estava perdida, não estava procurando o quarto 107. Ela tinha encontrado o seu próximo destino, e desta vez a conversa de despedida seria a minha. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado, e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.